programa anterior, fomos até Macedo de Cavaleiros, uma cidade transmontana com 3 selos da Unesco. Já conhece a sua história? E Geoparque Terras de Cavaleiros, já ouviu falar? Já ouviu falar no carnaval mais genuíno de Portugal? E da gastronomia de Trás-os-Montes? Continue conosco. Macedo de Cavaleiros isolou-se numa pequena aldeia uma tradição única, símbolo da cultura do Nordeste transmontano. Esta tradição é associada ao intrudo, época em que nos dias de hoje se festeja o Carnaval. É nas ruas de Podense que podemos vivenciar esta celebração como a mais genuína de Portugal. O intrudo aqui na aldeia de Podense é bastante conhecido por uma personagem. E qual é esta personagem? É o Careto, não é? É o careto de Podense, porque existem outros caretos. No fundo, o careto remete para uma máscara que os jovens usavam. Normalmente isto era uma festa de rapazes, uma festa de iniciação masculina, de quando os rapazes passavam a idade adulta. Tem a ver também com os ritos de fertilidade, a passagem do inverno, que é uma altura de morte, a morte da natureza, para o ressurgimento de uma nova época, que é a primavera, não é? Por isso é que eles se vestem com estas cores tão garridas. Estas cores, o verde, o vermelho e o amarelo, remetem agora para a bandeira de Portugal, não é? Mas antigamente havia outras cores, o rosa, o preto, agora é que se convencionou a utilizar mais estas cores, mas elas podiam ser diferentes. Havia muito o rosa e o preto, como depois vamos ver aqui no museu. Então, os rapazes da aldeia de Podense vestiam-se com estes fatos e com chocalhos, por isso é que chamam intrudo chocalheiro. O que faz a diferença entre a festa dos rapazes de Podense e as outras no Nordeste transmontano é o uso destes chocalhos, que eles põem assim um cinto grande à cintura, com estes cinturões, e da parte de trás têm 4, 5, 6 chocalhos, e quando encontram uma rapariga, é assim, os rapazes durante todo o ano andavam à coca quem é que queriam chocalhar. E depois no dia do intrudo, portanto, como tinham a máscara, não é? Exatamente, já não sabiam bem. Queriam. E todos os anos mudavam de máscara, que era para não ser reconhecidos. Sabe o que é que eu dizia? Só os conheciam pelos sapatos ou pelas mãos, que é a única coisa que eles têm à mostra. E então chegavam ao pé da rapariga que eles queriam. Normalmente, antigamente, não se podia dar assim abraço às raparigas, mas no dia de terça-feira gorda abraçavam-se a elas e pimba, chocalhavam-nas. E então isso é mesmo muito tradicional da aldeia de Podense, onde estamos. E também estas máscaras são diferentes, porque muitas vezes as máscaras, por exemplo, as de Lazarim, têm cornos, são diabos, e estas normalmente não têm cornos. Podem ser feitas de madeira ou de latão, mas são umas máscaras pintadas de vermelho e preto, e é simplesmente para as pessoas não serem reconhecidas, para os rapazes não serem reconhecidos. Ser anónimo. Sim. É só raparigas solteiras. Era raparigas solteiras, hoje em dia... Agora vale tudo. Até há raparigas já vestidas de careto. Hoje em dia já não é só. Mas era assim que tradicionalmente a festa era uma festa iniciática. E a tradição dizia que seriam rapazes solteiros e chocalhavam raparigas solteiras. E as raparigas solteiras de certeza que fugiam quando viam uma pessoa vestida assim. As raparigas e os pequenitos, tinham muito medo deles, destes diabos à solta.
tradição, passada de geração em geração, é reconhecida como património imaterial da humanidade pela Unesco. Podense homenageou esta tradição com um museu dedicado ao careto. Se você vier a Podense numa altura em que não é o Carnaval, não há problema, aqui existe a Casa do Careto, onde você pode visitar o ano inteiro. Então vamos espreitar o que há por aqui. Os caretos de Podense são conhecidos por serem o carnaval mais genuíno de Portugal. Mas como é que isto tudo nasceu? Esta tradição dos caretos? Pois é, há tanto a dizer sobre isso, porque na realidade há vários tipos de tradições que foram integrados dentro destes rituais de passagem do inverno para a primavera. Começando desde logo pelas tradições pré-romanas, portanto, aquelas que nos chegaram através dos celtas, não é? Em que já existia este ritual de utilizar uma máscara e das pessoas fazerem a inversão de papéis, que também os romanos faziam nas saturnálias, as andas saturninas, em que os homens se transvestiam de mulheres. Portanto, a inversão do papel era uma coisa muito utilizada nestes rituais de passagem na tradição grega e romana. Portanto, isto é uma coisa antiga que foi beber em várias tradições ao longo de muitos séculos e que, devido à geografia própria ao Nordeste Transmontano, que é um sítio em Portugal que foi muito preservado por ser de difícil acesso, até aquela canção dos chutes e pontapés que diz de Lisboa a Bragança são 9 horas de caminho, não é? Antigamente era muito difícil cá chegar. Conseguiram preservar estas tradições que noutras partes da Península Ibérica desapareceram com certeza, porque eram situações muito comuns. Aqui os caretos de Podense, lá está, talvez sejam mais conhecidos porque agora também foram elevados a património imaterial pela Unesco. E de facto eles conseguiram fazer uma candidatura muito boa, muito bem fundamentada, foi muito elogiada pela Unesco e a partir daí, enfim, uma tradição que podia ter desaparecido, no fundo a juventude aderiu e está a recuperar essas tradições, que é muito importante, não é? Que elas continuem. É muito colorido, estas cores, vermelho, até lembra-nos a bandeira de Portugal, na verdade, não é? Sim, agora é. Mas a cor era importante, porque nós estamos a pensar no inverno, que é um período morto, mortiço, em que nada acontece, em que, nas tradições antigas, os espíritos malignos habitavam as trevas do inverno. E depois, com a primavera a todo, um ressurgir das flores, dos campos, e estas cores garridas remetem para esse renascimento da natureza. A máscara também tem a ver, em todas as sociedades, a máscara é uma coisa telúrica, que remete para o centro da Terra, para a nossa relação com os nossos antepassados, com o renovar das gerações. Como eu disse, há muitas teses de sociologia e antropologia ainda hoje em dia que falam destas festividades, porque há muito... são vários cruzamentos de várias tradições que têm pelo menos 3.000 anos de antiguidade. Basicamente, o fato do careto podense constitui-se por uma manta. Até se diz que antigamente as mantas das camas desapareciam porque a rapaziada ia tirar as mantas das camas, roubava à mãe para fazer os fatos. Depois temos franjas, que hoje em dia, como foi dito, constituem a bandeira de Portugal, mas antigamente também se usava o rosa e o preto. As franjas são cozidas à mão, portanto é um trabalho muito intensivo. Depois temos, de facto, a máscara, que podia ser de madeira, hoje em dia de latão. E o rabo, portanto, a parte de trás, existe aqui um rabo que pode ser entrançado e que os rapazes também gostam de bater com esse rabo nas raparigas. Enfim, tem uma conotação um pouco erótica. E depois temos os chocalhos,
que isso sim é tradicional aqui dos caretos em Podense, não existe em outras partes do país, onde os rapazes então chocalham as raparigas, batem com os chocalhos, normalmente também no traseiro das raparigas, e também tem uma conotação erótica de fertilidade. Portanto, tudo isto são rituais de fertilidade que estavam ligados aos rituais de passagem dos rapazes para a idade adulta, mas também aos rituais de passagem do inverno para a primavera. E para você que só chegou agora, estamos em Macedo de Cavaleiros, na aldeia de Podense, a conhecer como é festejado o entrudo por aqui. O entrudo aqui na aldeia de Podense é bastante conhecido por uma personagem. Os caretos chocalheiros. Estamos a conhecer esta tradição antiga portuguesa que permaneceu até aos dias de hoje. Continue connosco. Continuamos em Podense, no Museu do Careto. Resumindo, o careto chegava até uma moça, ele escolhia só uma moça, isto antigamente, claro, chocalhava com os sinos, metia-se com a moça, anonimamente. Hoje em dia já brincam com esta situação e chegam-se ao pé de todas as pessoas, ao pé dos turistas, mas o que é que será que acontecia a seguir? Ou seja, o homem, o careto, o senhor anónimo, escolhia uma senhora e depois, Cristina, ficava só por esta brincadeira ou havia algo mais? Havia o casamento. Então casavam. Casavam, entre aspas. Portanto, na segunda-feira à noite, ainda existe na aldeia, junto à igreja, os homens, munidos de uns funis grandes, vão anunciar os casamentos entre o careto e as moças que eles escolheram. Ainda com a máscara? Sim, eles continuam mascarados. Eles nunca entram na igreja. Os caretos ficam sempre no adro, porque é uma figura diabólica. Os rapazes até dizem que quando põem a máscara, quando se vestem de careto, mudam de personalidade. Fazem tropelias, ficam diabinhos, personagens diabólicas. Portanto, eles ficam ali, ouvem a escolha da moça para o careto e depois anunciam-se os casamentos, que até mais tarde podiam dar em casamento, sabe-se lá, não é? Mas havia esse anúncio do casamento. Entretanto, no domingo chamado Gordo, os rapazes levavam uma carroça para junto, uma carroça de bois, tinham que subir a rampa até à igreja, a carroça ficava ali durante todas as celebrações do entrudo e depois, na terça-feira gorda, a carroça desce para fora da povoação, trazendo um mega careto, um diabo, que podia ser até o rei do carnaval, que depois vai ser inumado, portanto, depois vai ser posto fogo, ele vai ser morto pelo fogo, também é uma tradição antiga de rejuvenescimento da natureza. Portanto, e assim acabava-se o período chamado do entrudo. Depois há casamentos que se calhar até continuavam. Pois, era a oportunidade deles, uma vez por ano, de chegar à tal que nunca, durante o ano inteiro não tinham coragem, não é? Era. E porquê a personagem diabo, não é? Porquê que eles queimam o diabo? Porquê que as máscaras representam demónios, não é? Porquê esta relação? Lá está, é que na nossa tradição do entrudo transmontano cruzamos várias influências de várias culturas que estiveram presentes, que é hoje o território de Portugal, durante muitas centenas de anos. Não se pode explicar só à luz de uma dessas tradições, mas uma das tradições tinha a ver de facto com a figura do diabo tem que morrer. Ou a figura do rei do carnaval tem que morrer. Nas culturas antigas, por exemplo, na tradição grega ou persa, o rei era um prisioneiro que era escolhido pelos soldados, que durante aquele período do carnaval era um rei, podia comer e beber à vontade e depois era mesmo morto no final. Genuinamente morto, era uma pessoa que era morta no final. Porque a figura do diabo, a figura daquilo que é o mal da sociedade tem que morrer. Portanto, esta queima do careto no final
é a repor da ordem social, na realidade. É voltar à normalidade depois, é mesmo o termo da desbunda, que foi o período do intrudo. Então é assim que termina o carnaval, eles matam o mal. Eles matam o mal. Quando chega o intrudo, esta pequena aldeia com cerca de 200 habitantes prepara-se para receber cerca de 60.000 visitas nacionais e também internacionais. Pode encontrar mercados temporários com vários artigos artesanais, como por exemplo diversos enchidos da região. Falar em gastronomia, decidimos entrar no restaurante Casa do Careto. Macedo de Cavaleiros faz parte da região de Trás-os-Montes. E Trás-os-Montes é bastante conhecido pela sua gastronomia, com vários enchidos, carnes, assim, comida quentinha, boa para comer no inverno. E por isso nós decidimos pedir alguns exemplos de comidas tradicionais de Trás-os-Montes. E Cristina, o que é que nós temos aqui? Temos, antes de mais, o mais tradicional talvez, o butelo. Butelo, é uma palavra latina que quer dizer tripa e que é feita à base de ossos bem triturados, partes menos nobres do porco, mas o porco, claro, que era um animal essencial no inverno e não se perdia nada, o rabo do porco, tudo era utilizado, e então o butelo é feito dessas partes menos nobres do porco, e depois a casula que é, no fundo, um feijão seco, não é? Feijão, neste caso é manteiga, e depois que é cozido com o seu invólucro, que chama-se a casula. Portanto, o butelo com casula é um prato muito tradicional. Tem mesmo assim o nome, butelo com casula. Butelo com casula, é verdade. E vem acompanhado pela batata cozida. Batata, isto aqui é o enchido normal de fumeiro, pronto, várias partes de porco, mas isto é o butelo e a casula. Depois também é muito comum, é a chamada posta, tradicionalmente Miranda, posta mirandesa. A carne é certificada, esta carne é da região de Trás-os-Montes, excelente qualidade, com as suas batatinhas a murro. E depois os grelos, que também são muito comuns nesta altura, no inverno. Bom, tudo isto eram pratos de substância, que se comiam no inverno exatamente porque as pessoas necessitavam das calorias que nos eram dadas através da alimentação para poder sobreviver a este longo período frio, transmontano, não é? Até ao princípio da primavera. Mas aí a carne já meio que acabava, não é? Depois, no dia de intrudo, que também, portanto, na terça-feira gorda, que também se chama Carnaval, onde carnes vale, que quer dizer exatamente o adeus à carne, acabava-se o consumo das carnes para entrar no período da Quaresma, na tradição católica romana cristã. Muito bem. Vamos então provar a verdadeira carne aqui de Trás-os-Montes. A carne originou a palavra carnaval. A intenção foi converter a celebração pagã, proporcionando às pessoas um dia de festa com abundância de carne e outras comidas. Há quem diga que parece contraditório satisfazer os prazeres humanos antes de um extenso período de jejum que culmina na Páscoa. Enquanto isso, todos aguardam pelos caretos à solta nas ruas de Podense.
como é que termina este ritual todo? Termina com a morte do intrudo. O intrudo é este e estamos neste local onde irá também haver este ano, não é? E todos os anos, a queima do intrudo, Cristina. Sim, neste caso aqui em Pudense é a queima do careto, que simboliza de facto o intrudo. Noutros sítios poderá ser mesmo o enterro do intrudo, porque é o final deste rito de passagem. Tem duas leituras, tem uma leitura simbólica, que remete para os rituais do final do inverno, princípio da primavera, mas no ritual cristão é o final deste período de festas que se iniciou com o Natal e acaba no intrudo e que vamos então dar início a uma coisa mais séria, que é a preparação para a Páscoa, para a ressurreição de Cristo. Entramos na Quaresma. E quem é que queima o intrudo? São os próprios caretos? Neste caso, sim, são os próprios caretos que vão queimar aquilo que há de diabólico neles, que simboliza o mal. O bem tem sempre que prevalecer, não é? O mal tem que acabar para o bem poder sair vitorioso de toda esta história que é o intrudo. Então os caretos depois já são bonzinhos, é isso? Depois renascem. Neste caso vão arrumar a sua máscara, vão voltar à sua vida comum enquanto pessoas renascidas e para o ano haverá outra vez a renovação, porque vamos entrar no inverno e vamos ao ciclo da vida, não é? Que assim é perpetuado. Civilizações antigas, como romanos, gregos e egípcios, já celebravam este ciclo de renascimento da natureza. Portugal não ficou atrás. É exatamente aqui, em Pudense, que ainda é vivido este período da mesma forma como era antes da chegada dos cristãos. Estamos a falar de 2000 anos atrás. Porém, esta tradição já esteve em vias de desaparecer devido à imigração e à guerra colonial. Hoje em dia também é responsável por movimentar positivamente a economia de Macedo de Cavaleiros. Existem testemunhos de pessoas que faturaram nestes dias rendimento suficiente para o resto do ano. Seja por arrecadação, tradição ou apenas por diversão, o que é certo é que ganhou o título como o carnaval mais genuíno de Portugal. No próximo programa Cidades de Portugal, vamos até à capital portuguesa. Você sabe quem foram os primeiros povos a habitar nesta cidade? Ou que a cidade foi construída em 7 colinas? A mais antiga é a Colina de São Jorge. Mas em Lisboa há muita história para contar. Descubra tudo no seu programa Cidades de Portugal.